Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estudar o pH e o pOH. Quando se fala em reação química, existem alguns indícios de que uma reação estará acontecendo. Por exemplo, em solução aquosa, quando a gente trabalha em solução, uma evidência muito clara de reação química seria a saída de gases, né? A mudança de cor, né? Alterando a cor é uma evidência também de reação, a variação de temperatura, a formação de compostos pouco solúveis e de compostos dissociados. Aqui nesse exemplo, a gente vê o açúcar, né? Mais ácido sulfúrico. Aqui o açúcar já está no becker, né? E quando eu entorno o ácido, eu vejo que houve uma reação química, né? Alterou cor, a gente vê aqui a liberação de gases, né? Isso aqui esquenta, infelizmente a gente não está fazendo isso aqui na prática, né? Na vida real, mas se vocês colocassem a mão aqui, você sentiria que esquentou, né? Então, todas essas evidências aqui é de um processo químico, de uma transformação química. E hoje, né, o objetivo da aula é o cálculo do pH, né? Durante uma reação química, acontece a alteração do pH, né? Porque estão formando novos compostos, né? E o pH ele vai alterar também. Por exemplo, gente, a química está presente em todo o nosso cotidiano. Na cozinha, por exemplo, né? Quando a gente está usando fermento lá para fazer pão, né? Para fazer alguma rosca, algum tipo de assado, eu vou estar utilizando o hidrogênio carbonato de sódio, né? Que é um composto básico. Ou ainda, quando eu estou temperando alguma salada ou alguma carne, às vezes a gente utiliza o vinagre, né? Que é um exemplo de um ácido orgânico, que é o ácido etanóico. Limpando, né? Praticando a limpeza, a gente utiliza bases, né, compostos de cunho básico, né, derivados geralmente da amônia. Aqui está o nome de um produto comercial que é o Ajax, que é um composto utilizado para limpeza, né? Outro exemplo, pessoal, seria nas frutas, né, nos alimentos. Geralmente o pH dos alimentos eles são ácidos, né? Por exemplo, no pH do limão, pH da laranja, são ambos ácidos. No solo, por exemplo, a gente adiciona bases para diminuir a acidez do mesmo. Antes de plantar, né? É muito comum utilizar calcário, principalmente no solo brasileiro, né? Que é um solo muito ácido. Aqui geralmente é 1 kg, né, por metro quadrado. Pra vocês terem uma noção de tanto ácido que é. No automóvel, né, a bateria também é um exemplo de ácido sulfúrico. Lá dentro, as baterias molhadas têm ácido sulfúrico. Na medicina, pessoal, a gente vê antiácidos, né, que é quando a pessoa tem um acúmulo ou um excesso de ácido no estômago. Aí ele toma bases, né, e essa base aqui é a base mais indicada, porque o íon, né, o metal dela é o magnésio, que é muito importante, ele entra no nosso metabolismo. O alumínio ele é pouco metabolizado. Às vezes é mais interessante tomar o hidróxido de magnésio do que o hidróxido de alumínio. E outra base também muito comum é o carbonato, né, de sódio, que é o hidrogênio carbonato de sódio. O único ruim desse aqui, gente, é que ele afasta as gengivas, né? Ele deixa você com a gengiva mais exposta. O único problema é esse, né? Mas é uma ótima substância também para antiácido. Seguindo aí, chegando na escala de acidez, tudo origina daqui. A gente vê que a escala de pH ela varia de 0 a 14. Agora a gente vai ver por quê, né? Que são as reações. Tudo deriva da reação de auto-ionização da água. Ou seja, considerando que a água produz íons, né? Essa reação aí foi estudada por esse químico alemão, né?
no início aí do século XIX, aonde a autoionização da água pura produz uma concentração muito baixa de íons oxônio e hidroxila, que é o OH. Então aqui no equilíbrio a gente vê que 2 mols de água reagem, né, ou decompõem-se, formando 1 mol de oxônio e 1 mol de hidroxila. Se a gente for montar o equilíbrio de acidez, né, o equilíbrio iônico aqui, ó, né, a gente vê que o equilíbrio iônico é igual à concentração de produtos, né, sobre o reagente. Só que o detalhe é que a constante de equilíbrio não entra líquidos puros nem sólidos. Portanto, então, aqui embaixo, ó, eu não estou dividindo por concentração da água ao quadrado, porque esse valor aqui tem atividade igual a 1, né? E 1 ao quadrado é o próprio 1. E o 1 não precisa estar colocando aqui. Então, a gente vê que a constante de hidrólise da água, W, gente, vem de water, de água, é igual a constante ácida vezes a constante básica, né? O que a gente pode perceber aqui, pessoal, que eu vejo que a água ela é anfiprótica. Ou o que quer dizer isso? A água ela é ácida e básica ao mesmo tempo, né? A gente vê aqui a presença de oxônio e OH-. Jogando isso em valores, né, a gente percebe que essa constante, o cálculo dessa constante me leva a 10 a menos 14, ou 1 vezes 10 a menos 14. A partir dessa constante de ionização, eu consigo criar parâmetros, né, que é o parâmetro de acidez ou basicidade, visto que nesse equilíbrio a concentração de oxônio é igual à de hidroxila. Nesse caso aí, né, na temperatura de 25 graus, eu vejo que a concentração é 10 a menos 7 molar, né, ou 10 a menos 7 mol por litro. E aí, gente, a partir desses valores, a gente consegue criar os parâmetros, né? Que é o parâmetro ácido e o parâmetro básico. Então, por exemplo, e ainda, né? O parâmetro neutro, porque o pH igual a 7 é uma condição de neutralidade. Então, uma solução ácida é aquela que tem mais íons H3O+, do que OH-. Então, quer dizer que é uma solução rica em oxônio e pobre em OH-. Então, soluções ácidas são aquelas que têm a concentração de H3O+, maior do que 1 vezes 10 a menos 7 molar. E, consequentemente, a concentração de OH- menor do que 1 vezes 10 a menos 7 molar. Já a solução básica é o contrário. A solução básica ela é pobre em íons ácidos e rica em íons alcalinos, que são os íons OH-. Então, nessas soluções aqui, a gente tem que a concentração ácida é menor do que 10 a menos 7 e a concentração básica é maior do que 10 a menos 7. Aqui, só relembrando, né, ou talvez vendo de outra forma, as definições de ácido e base. A gente vai estar trabalhando agora com esses termos, né, e é legal recordar eles, né, ou ver as teorias que explicam esses conceitos, seguindo aqui, ó, de baixo para cima, numa linha temporal, né? O primeiro a tentar definir ácido base foi Arrhenius, foi um químico sueco, né? Na época ele propôs que ácido é todo composto que em meio aquoso libera como único íon o H+, né? Ou hoje, melhorando um pouquinho essa definição aí, porque H+ deixou de usar, né? Reproduzir essa forma aqui para esta, colocando a água em reação. Na época de Arrhenius ele não contemplava o solvente. E base é todo composto que em meio aquoso libera como único ânion o íon OH-, né? Só que o problema de Arrhenius foi que ele não considerava o solvente, né? E aí, posteriormente a ele, veio 2 químicos, né? O Bronsted e Lowry. Ele propôs que um ácido é aquele composto que é capaz de doar um próton,
e entenda um próton como H3 ou mais, certo? E, consequentemente, uma base é aquele composto que aceita esse próton. E uma outra visão, né, mais acurada, mais precisa, é a definição de Lewis, né, que é a última. Hoje em dia, gente, é aceita essa teoria aqui, que é a de Lewis, e essa teoria aqui, que é a de Bronsted. Então, qualquer uma funciona, né? Mas a teoria de Lewis é mais robusta, né? Ela explica mais as reações. Então, para Lewis, um ácido é aquele composto que é capaz de aceitar pares eletrônicos. Por exemplo, o H+ aceita um par da base, né? No caso aqui, o OH-. E aí, essa reação aqui processa e produz água. Nesse slide, a gente tem uma tabela, né, que mostra a força dos ácidos e a força das bases. Aqui, a gente vê os ácidos mais fortes, que são HCl, H2SO4 e o HNO3. E desse lado aqui, as bases são fracas, né? E na base dessa figura, a gente vê que embaixo aqui a gente tem bases que são fortes e ácidos fracos. Então, é aquilo que eu estava comentando. Quanto maior o poder ácido, menor é o poder básico e vice-versa. Vamos lá, gente. A escala de pH. Então, as concentrações de íons H3 ou mais em solução são frequentemente muito pequenas. Trabalha-se com soluções diluídas. Por exemplo, uma solução saturada de CO2, né, de concentração 1,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, eu poderia perguntar, né, qual seria o pH dessa solução. O pH, pessoal, ele é calculado em função do antilog da concentração de íons H+, né? Então, vamos lembrar. pH é o ponto hidrogeniônico da solução, né? E o seu cálculo é a partir dessa equação aqui, né? Que é a concentração de H+. Então, eu calculo o pH em função da concentração molar. Gente, interessante lembrar que esse colchete aqui, ó, representa a concentração molar, que é número de mol sobre unidade de volume. Então, o pH da solução vai ser igual a menos log de 1,2 vezes 10 a menos 4, né? Logicamente, se não puder usar a calculadora, o enunciado vai trazer o valor do logaritmo. Não dá para calcular log na mão não, tá, pessoal? Só alguns, né, valores que são mais tranquilos. Por exemplo, log de 10, 1, log de 1, 0, e aí vai, né? E outra coisa também, gente, é relembrar os teoremas de logaritmo, né? Porque a gente vai trabalhar muito com essa parte aí de álgebra envolvendo o operador log. E aí, gente, a gente vê que na água neutra, né, a concentração é igual, portanto, eu posso falar que a concentração aqui, ó, de ácido igual a de base, né, no caso, a concentração a 25 graus é 10 a menos 7. Tirando esse valor aqui, a gente vê que o pH em condições neutras é igual a 7. E a gente vê aqui também, ó, por esse exemplo, que pH de soluções ácidas tem valor menor do que 7. Quanto menor do que 7, mais ácido o composto é. Nesse quadro aqui, pessoal, a gente vê, bem resumido, as equações. Por exemplo, o pH, né, que é dado como antilog da concentração de H+, o pOH, que é o antilog da concentração de OH-, então se eu consigo calcular o pH, logicamente eu consigo calcular o pOH. E ainda, gente, só passar aqui para ver se tem... Não. Ó, tem uma outra fórmula também que é interessante aqui, ó, relacionar pH com pOH. Então, ó, a soma de
pH mais pOH é igual a 14. Ou ainda, a soma de pH e pOH é igual a 14. Então, se eu tenho pH, eu consigo calcular o pOH. E é interessante lembrar, gente, que tendo o pH, eu consigo calcular a concentração de H+ no meio, né? Eu consigo calcular a concentração ácida. Isso também é válido tendo o pOH e precisando calcular a concentração de OH-. Aqui é a escala de pH, né? A gente vê aqui que algumas substâncias que são básicas, outras que são ácidas, né? A maioria dos compostos aqui no nosso cotidiano são ácidos. A gente começa aqui pelo suco gástrico, depois o suco de limão, vinagre com pH igual a 3, vinho, tomate, né? pH igual a 4. Tomate já começa a ser uma fruta muito ácida, né? A gente vê que gente que tem problema com o intestino não pode muito com tomate, porque isso aqui atrapalha a flora intestinal, né? O cafezinho nosso, de cada dia, tem pH igual a 5, a chuva, né? Mais ou menos pH aí menor que 6. A saliva e, né, o nosso sangue, as lágrimas aí são os que são os compostos do corpo que tem pH mais elevado, né? Aqui não tá, mas tá sim, sangue aqui. O sangue e a lágrima tem pH 7.2, 7.3 por aí. O bórax, né, que é o ácido bórico, por exemplo, tem um pH igual a 9. Então, olha, um ácido muito fraco, né? Tem um pH muito elevado. O leite de magnésia, que é o MgOH2, que é uma substância boa aí para tomar como antiácido, tem um pH igual a 10. Amônia, que é o NH3, tem um pH igual a 12. Lembrando que a amônia em água gera o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. E o NaOH, né, em solução 0,1 molar, tem pH igual a 13. Então a gente tem substâncias aqui muito básicas. Aqui uma outra escala, né, mais precisa, que mostra, né, esses exemplos aí de acidez. Aqui alguns indicadores, né? Uma forma mais fácil de medir o indicador é ter um indicador de pH. Eu acho que eu até tenho um exemplo aqui para mostrar, gente. Aqui, deixa eu ver. Ó, eu tenho na minha mão esquerda aqui o papel de tornassol azul, né? Que é uma fitinha. Você vem aqui, ó, tira ela, né? Vem com essa fitinha aqui, coloca dentro da solução. Se ela mudar de cor, é um indício de ser ácido ou básico, né? Isso aqui também a gente usa, né? Dependendo da cor, eu tenho o vermelho, o tornassol vermelho e o azul, certo? São exemplos de indicador. Eu utilizo muito para o solo, pessoal. A planta, né, na vida da planta, é muito comum alterar o pH devido ao movimento das substâncias químicas no solo. E é sempre interessante manter um pH mais constante, porque a mobilidade desses elementos é maior, né, em determinados pHs. Então é interessante você manter um pH aí, né, para que a cultura responda bem ao seu plano de adubação, por exemplo. E aqui a gente vê, ó, alguns indicadores. O metilvioleta, o azul de timol, o alaranjado de metila, o vermelho de metila, que é o papel tornassol que eu acabei de mostrar aqui. O azul de bromotimol é aquele papel também que eu mostrei aí, né, agora há pouco. A fenolftaleína, que é o indicador universal. A gente costuma muito utilizar esse indicador aqui. Em pHs baixos, ela é incolor, né? Em pH ácido, ela se torna rosa. Então, eu tenho uma solução que eu queira medir o pH. Eu pingo 2 gotinhas de fenolftaleína numa amostra, né? Retiro uma amostra dela. Se não alterar a cor da solução, ela é ácida. Se alterar, rosa. E se ficar aquele nude, né? Aquele rosa bem comecinho aqui, ó. Isso indica que a solução ela é neutra. Tem a larisina também.
alizarina, pessoal, desculpa, que também é um indicador. Cada indicador desse aqui é relacionado a um tipo de solução, né? Então, por exemplo, eu não vou usar uma solução azul o bromotimol, né? Por exemplo, esperando lá, ela mudar de cor, né? Então, o indicador é utilizado seletivamente. Opa. Gente, então era isso aí. Hoje a gente viu, né, os cálculos de pH e pOH, ou teoria, né? Na verdade é uma extensão de equilíbrio, só que o equilíbrio aplicado a solução aquosa de água, né? A partir disso a gente cria, né, esses parâmetros, que é o parâmetro ácido, o parâmetro básico, né? Então, só retornando e fechando a aula, a água é um indicador, né, de padrão. A partir do equilíbrio iônico da água, eu consigo criar a escala, né, e, consequentemente, medir o quão ácido é uma solução, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me escreva, tá certo? Pode mandar lá recado pelo WhatsApp. Façam os exercícios propostos da apostila e qualquer dúvida pode mandar lá o seu recado. Até mais, bom dia, tchau, tchau.